Graça e paz, amados, boa noite. Como sempre falo, é mais uma vez uma honra estarmos aqui juntos espiritualmente, né, para aprender, para buscar mais ao Senhor em unidade como igreja. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça para que a gente pudesse orar ao Senhor. Aleluia. Somos gratos, Senhor, a você, porque você é bom em todo tempo. Você tem cuidado de nós, tem nos sustentado com a tua graça, com o teu amor, com as tuas bênçãos. Nós somos gratos, Senhor, porque somos guardados por você em todo o tempo. Estamos protegidos e estamos em ti. Somos gratos por ter conhecido a você, ter sido chamados e escolhidos por você para te servir, para te honrar. Queremos com a nossa vida, Pai, todos os dias nos consagrar a você, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu chamado, aquilo que você tem para as nossas vidas. Peço a você, Espírito Santo, que tome toda a direção em nome de Jesus, para que todos nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da tua vontade, para vivermos segundo os propósitos de Deus. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Eu estava pensando outro dia, eu comecei a meditar sobre algo e eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Sabe, o ser humano, eu digo no geral, não são algumas pessoas, mas no geral, tem um péssimo hábito, né, de achar que se as coisas fossem de uma outra maneira, eles poderiam fazer aquilo que foram chamados para fazer melhor. Eu vou exemplificar para que você entenda melhor o que eu quero dizer, né? Muitas vezes nós somos chamados para fazer determinada coisa, nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós começamos a colocar obstáculos, começamos a colocar empecilhos, dizendo que se tivéssemos numa condição melhor, estivéssemos num lugar melhor, de uma forma melhor, nós seríamos melhores. Mas nós somos chamados por Deus, amados, para o lugar onde a gente está. Amém? Você foi chamado para ser filho de Deus, para ser servo de Deus, independente da circunstância, independente do que esteja ao seu redor. E muitas vezes, amados, nós recebemos da parte de Deus uma orientação e nós pensamos, mas se eu estivesse com uma condição financeira melhor, eu poderia honrar mais ao Senhor. Se eu estivesse numa igreja maior, eu poderia servir em algo melhor ao Senhor. Se eu tivesse um pastor melhor, se eu tivesse o pastor fulano de tal que eu tanto admiro como o meu pastor, eu serviria melhor a igreja, eu honraria melhor porque estaria sendo melhor orientado. Se eu tivesse uma casa melhor, eu iria cuidar mais da minha casa, eu iria limpar mais a minha casa, eu iria organizar mais a minha casa. Isso são exemplos que eu estou dando de muitas coisas que normalmente a gente coloca como condições para que se as coisas fossem diferentes, a gente fosse fazer diferente. E aí eu meditando a respeito disso, há muitos anos atrás eu ouvi algo que marcou na minha vida, né, para sempre. Eu sempre lembro disso e a partir do momento que eu ouvi, eu aprendi a ser grata ao Senhor e a honrar com isso. E o que eu ouvi dizia o seguinte, que muitas pessoas desejam uma casa maior, desejam uma casa melhor, mas não cuida bem da própria casa que já tem, daquela que está morando, seja ela alugada, seja ela sua, né? E isso eu tomei para minha vida. Na época que eu ouvi, eu achei isso uma lição muito importante. Então, muitas vezes nós almejamos, sonhamos coisas que nós pensamos no melhor e que nós faríamos melhor com aquilo, mas nós não estamos honrando aquilo que nós já temos. E esses exemplos que eu lhe citei, eu quero trazer para o lado espiritual também. Eu citei exemplos naturais e exemplos espirituais, né, sobre igreja, sobre servir na igreja, ou sobre coisas pessoais que você tenha e que você acha que se você tivesse melhor, você faria melhor. Mas eu quero trazer isso como orientação, como alerta para a minha vida em primeiro lugar e para a sua vida também. Que da maneira que nós estamos hoje, amados, nós temos que servir de todo o nosso coração. Nós temos que buscar, nós temos que nos entregar intensivamente ao Senhor. Nós não podemos esperar que se algo fosse diferente, nós faríamos diferentes, né? E eu pensando a respeito disso, me colocando no meio do que a gente está vivendo, no meio dessa pandemia. E quantas vezes eu digo, não só eu, mas eu acredito que muita gente vai se identificar comigo. Quantas vezes eu pensei, mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Se eu tivesse mais tempo, eu buscaria mais ao Senhor. Mas a minha vida é tão corrida, eu trabalho fora, eu tenho casa para arrumar, eu tenho igreja no fim de semana que eu vou. E de tudo que eu faço, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu buscaria mais ao Senhor. E nós estamos na fase, amados, que nós estamos tendo um pouco mais de tempo.
né? Mesmo aqueles que estão trabalhando, mas eles estão todas as noites em casa porque não está tendo culto presencial na igreja. E mediante esse tempo a mais que você está tendo, você está fazendo diferente, né? E agora que nós estamos no meio disso, que as igrejas ainda estão fechadas, mas eu creio que na próxima semana já estará aberta. Mas nesse momento nós estamos com mais tempo livre. Quantas vezes nós pensamos, mas quando a igreja voltar, como eu vou buscar ao Senhor? Como eu vou festejar? E como eu vou me fazer presente? Sabe, amados, nós temos esse mau costume de nos colocar na posição que estamos e pensar na posição à frente, como nós faríamos diferentes. Mas nós somos chamados por Deus para viver o hoje, para viver o agora. Se a gente fosse chamado por Deus, amados, para viver o futuro, nós seríamos chamados por Deus para servir a Ele apenas quando nós fôssemos para o céu. Porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá intriga, não haverá fofoca, não haverá nada de ruim. Não haverá pecado, não haverá enfermidade. Lá será um lugar de adoração a Deus, de uma eterna adoração. Então é um lugar que a gente já pode imaginar um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de adoração, daquele sentimento de devoção ao Senhor, daquela parte de você sentir intensamente a presença do Senhor. E se fosse para nós adorarmos, amados, servirmos ao Senhor, apenas no futuro, nós somos chamados por Deus para viver no melhor, nós seríamos chamados apenas para quando fôssemos para os céus. Mas Jesus veio a essa terra, ele morreu a nossa morte, ele pagou pelo nosso pecado, né? Pagou um alto preço lá na cruz, levou sobre si todas as dores e enfermidades, para que nessa vida, nesse lugar, nesse momento, nós pudéssemos viver a palavra de Deus. Nós pudéssemos viver o melhor de Deus. E a palavra de Deus, ela traz orientações para as nossas vidas, para que a gente viva dessa maneira. Mas muitas vezes nós estamos postergando, nós estamos jogando para adiante, mas quando for diferente, mas quando acontecer dessa maneira, mas quando for assim, eu vou fazer dessa forma. Mas, amados, na posição que você está hoje, com a casa que você tem, com o carro que você tem ou não tem, né? Na igreja que você está, com o pastor que você tem, você foi chamado para servir, sabe? E muitas vezes quando a gente ouve sobre dízimos e ofertas, a gente lembra daquele versículo que fala que nós devemos ser fiel no pouco. E no muito Deus nos colocará. E às vezes nós levamos isso apenas para o lado financeiro, de sermos fiéis, e isso é bíblico, nós devemos ser fiéis no pouco e no muito Deus nos colocará. Isso é bíblico, é honroso diante do Senhor. Mas isso nós podemos trazer, amados, para outras áreas de nossas vidas. Nós sendo fiéis ao Senhor, no pouco que a gente tem, no pouco que a gente considera que tem, nós seremos honrados no muito do Senhor. Porque muitas vezes, amados, você olha para a sua vida e você acha que você tem pouco. Você olha para a sua vida e você almeja mais, você vê lá na frente onde você quer chegar. Mas seja grato ao Senhor pelo que você tem. Seja grato ao Senhor pelas coisas que você já alcançou. Tantas pessoas que queriam estar no lugar que você está hoje, tantas pessoas que queriam ter o que você tem. Tantas pessoas, amados, que eu digo não só no lado financeiro, não só no lado de estabilidade financeira, emocional, mas também no espiritual, principalmente, amados. Tantas pessoas que já conhecerão o Senhor, que se desviaram por algum motivo, que estão afastados e não têm forças para voltar, né? Não tem um apoio espiritual de alguém perto de você, e essas pessoas estão desejando estar na presença que você está hoje, mas elas não têm força para chegar. Eu creio, amados, que pessoas serão enviadas para essas pessoas para que elas sejam alcançadas de volta para o Senhor, mas eu quero te alertar para a posição espiritual que você tem hoje. Você está em uma igreja, você é pastoreado, você é honrado pelo Senhor, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você é filho de Deus, tem uma posição de privilégio diante do Senhor. E você tem que honrar o Senhor com isso que você tem. Nós temos que honrar o Senhor todos os dias com aquilo que a gente já recebeu da parte dele. Sabe, eu tenho certeza, amados, que de todas as pessoas que eu conheço lá na igreja, que nós nos conhecemos a todos, né? Isso é maravilhoso. Mas eu tenho certeza que qualquer um, amados, que eu for conversar, que eu for trocar alguma ideia, alguma palavra, ele vai ser grato pelo que o Senhor já fez em sua vida. Por mais que a gente tenha o mau hábito de querer algo melhor, de desejar algo maior e não honrar aquilo que a gente já tem, eu não estou dizendo, amados, com isso que é errado você desejar, você sonhar em Deus, colocar os seus desejos diante do Senhor e querer algo maior. Isso é bíblico, amém? Deus tem o melhor para as nossas vidas e a palavra de Deus diz que Ele honra, Ele realiza os desejos do nosso coração. Mas eu quero te incentivar a você honrar aquilo que você já tem. Porque para que a gente alcance, amados, aquilo que a gente deseja, a gente tem que primeiro aprender a ser grato por aquilo que a gente tem hoje.
Amém? E lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 8, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vejam, amados, eu quero trazer esse versículo para te impulsionar a você mentalizar aquilo que você é hoje em Cristo. Porque eu sei que você já sabe, eu sei que você já ouviu esse versículo, mas nós temos que colocar isso, amados, na nossa mente, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, tendo consciência daquilo que a gente é em Cristo, daquilo que a gente foi chamado para viver, para ser em Deus. Você não vai ser uma geração eleita, você já é geração eleita. Você já é um sacerdócio real, você já é nação santa, você já faz parte do povo exclusivo de Deus. Pense, amados, na honra que nós temos, o Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra, que tudo fez, tudo formou, que é tão bom, tão poderoso e maravilhoso. Nós somos seu povo exclusivo. Isso é uma honra, amados. Isso é um motivo de nós nos alegrarmos, de nós celebrarmos em todo o tempo, porque nós somos especiais para o Senhor. Nós somos chamados, comprados por um alto preço. Não foi qualquer preço que foi pago pela mim e pela tua vida. Foi o sangue de Jesus. Um sangue puro, um sangue santo, de alguém que não havia pecado jamais. De alguém que não precisava passar pelo que ele passou, mas ele escolheu passar por isso. Por mim e por você. Ele tinha toda a glória, ele estava ao lado do seu Pai, num lugar maravilhoso, um lugar que nós almejamos estar um dia e nós iremos, eu creio. E ele estava nesse lugar resplendoroso, amados, mas ele escolheu vir a essa terra por amor a mim e a você. Ele escolheu passar por tudo que ele passou, para que nessa vida, nesse momento, nós pudéssemos viver diante da presença de Deus, nós pudéssemos ser resgatados para o Senhor, como filhos amados, como filhos queridos. E não apenas isso, amados, mas ele conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E eu sei que você é um vitorioso. Eu sei que você é um vencedor porque você foi chamado por Deus, você foi escolhido pelo Senhor e você escolheu servir ao Senhor. Você entregou sua vida ao Senhor, então você foi chamado para viver essa vida de bênção, para viver essa vida de vitória, para celebrar aquilo que você tem em Cristo Jesus. Mas, amados, aquilo tudo que Jesus conquistou, ele veio como um presente para as nossas vidas. Mas é necessário que eu e você tome posse. É necessário que eu e você pegue isso para a sua vida, pegue isso para as nossas vidas, para viver a vontade de Deus. Sabe? Tudo que Jesus conquistou, ele não vai cair como uma capa sobre nossas vidas e mudar aquilo que a gente é. Nós somos um espírito e o nosso espírito precisa ser mudado. O nosso espírito ele foi transformado, né? Foi recriado conforme a imagem e semelhança de Deus. E nós devemos alimentar esse espírito para que ele se fortaleça. Nós, como já vimos em outras pregações, temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E tanto essa alma quanto esse corpo não se converteram e nós precisamos subjugar o nosso corpo a servir à vontade do nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele vai comandar o nosso corpo. De que forma se você não o alimenta? De que forma se você não o fortalece? Né? E a nossa mente, tão bombardeada que está nesse tempo, com tantas informações, com tantas coisas que vêm de fora, o quanto você está renovando essa mente? Né? O quanto você está renovando com a palavra de Deus, para que quando os bombardeios venham, você tenha aquilo que escolher. Não, eu vou pensar segundo a palavra de Deus. Né? Se nós não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, amados, nós estamos renovando com coisas que vêm de fora. Né? E em 1 Pedro ainda também 2:2, deixa eu encontrar aqui. Não, na verdade é 2 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O Senhor é bom, amados. Tudo que vem dele é bom. E esse versículo diz que como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite puro, o leite de sua mãe. Nós devemos desejar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Nós devemos desejar isso e nos alimentar disso. Se uma criança recém-nascida, ela precisa do leite da mãe, mas se para ela for dado um suco, um chá, isso não vai fazer bem à criança. Isso vai fazer mal porque não é aquilo que ela precisa. Da mesma forma, amados, o que nós precisamos é a palavra de Deus.
O que nós precisamos é o que vem do reino de Deus. E quando nós deixamos a nossa mente ser renovada com as coisas do mundo, nós estamos alimentando o nosso espírito, renovando a nossa mente com coisas estragadas, coisas que vão nos fazer mal, nos adoecer espiritualmente. E nós somos chamados para viver uma vida de vitória, sarados e curados, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então, eu quero trazer essa palavra, amados, para que você tome posse daquilo que você é. Sabe, você é um vitorioso, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu por você. E nós temos que tomar posse daquilo que ele conquistou. Aí nós pensamos muitas vezes, mas e tanta coisa que acontece. Né? Tanta coisa que está acontecendo, tanta coisa que está me bombardeando, tanta coisa que tem se levantado contra a minha vida. Mas, amados, lá em Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nós lemos lá, amados, em 1 Pedro 2:8, que nós somos escolhidos por Deus. Né? Nós somos um povo exclusivo dele, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Né? Então, quem intentará? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E o versículo termina, é Deus quem o justifica. Né? Então, não importa quem se levante, quem traga alguma acusação contra a tua vida. Quem te justifica é Deus. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Acusações vão vir, amados, né? Nós não nascemos crentes, nós tivemos uma vida e nós nos convertemos a partir do conhecimento. Então, acusações sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer vai se levantar. Mas o versículo diz, quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e ele mesmo ressuscitou. Então, se foi Cristo que morreu, que ressuscitou e ele não está te condenando, mediante aquilo que você já se arrependeu, já colocou diante dele, ninguém tem autoridade para condenar a tua vida. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte nem vida. Eu quero que você leia esse versículo, amados, e você confesse isso para a sua vida. Você tem que estar convencido disso. Estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, amados, que você precisa estar convencido disso. A palavra de Deus, ela garante. Mas aqui, quando o apóstolo fala, ele diz, pois eu estou convencido de que nada, nem morte, nem vida, e ele começa a listar uma série de coisas, nada vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo, amados, já foi derramado sobre nossas vidas. Ele já veio, ele já se entregou, já derramou o seu amor sobre nós. E porque ele nos amou primeiro, nós podemos o amar hoje. E nós o amamos quando nós servimos de todo o nosso coração. Sabe, nós sabemos muito bem que amar não é só de palavras, mas a atitude do amor é que prova o amor, né? Então, quando nós dizemos que nós amamos ao Senhor, não pode ser algo só da boca para fora. A nossa vida tem que demonstrar uma vida de amor ao Senhor, de busca ao Senhor, se entregando a Ele. Isso é a prova que nós temos do nosso amor. Existia no Velho Testamento, amado, sacrifício de animais. Né? Hoje, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nossa vida tem que ser sacrificada todos os dias. As nossas vontades, os nossos desejos de nossa carne, do nosso pensamento, tem que ser sacrificado para fazer a vontade de Deus. Então, a sua carne, ela quer ficar deitadinha no sofá, né? A sua carne, ela não vai querer ir para a igreja quando voltar a funcionar presencialmente. A sua carne, ela não vai querer servir ao Senhor, mas o seu espírito tem que estar fortalecido para que ele comande a sua carne e você sirva ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Então eu quero trazer para você tudo aquilo que você tem hoje.
use em prol do reino de Deus. Use para servir ao Senhor, a sua vida, aquilo que você tem, honre ao Senhor, né? Se você tem sua casa, se você tem o seu casamento, honre ao Senhor, honrando ao seu marido, você que é mulher, o marido, a sua mulher, amando ela, né? Como manda a palavra do Senhor. Em tudo nas nossas vidas, nós honramos ao Senhor quando nós obedecemos os princípios que nele está escrito. Então, se você tem sua casa, organize sua casa. Se você tem seu carro, consagre-o ao Senhor, esteja disposto, disponível a servir as pessoas também, porque isso é honroso diante do Senhor. Se você está congregando, esteja firme, esteja forte, esteja honrando na igreja que você serve, né? Esteja disposto a servir, seja qual que for a área, seja qual que for o tamanho da sua igreja, mas honre ao Senhor, conforme aquilo que você já tem em sua vida. E aquilo que deseja o teu coração, se você honrar o Senhor, naquilo que você já tem hoje, Ele te levará e te colocará em lugares mais altos, em lugares maiores. Amém, amados? Eu fui abençoada com essa palavra. Eu recebi essa palavra para a minha vida e espero que você tenha recebido também e seja honrado pelo Senhor, honrando a Ele em primeiro lugar. Amém?